texto, pastor? Apocalipse 21, de 1 a 4. E nós falamos domingo sobre essa primeira frase do capítulo 4. E hoje nós queremos fazer talvez não uma continuação, mas falar dos outros pontos que tem nesse versículo 4. E trazer também um relatozinho uma introdução sobre o que esse texto realmente fala para nós. Vamos ler juntos? Apocalipse 21, versículo de 1 a 4, toda a igreja. Leamos. Vi. E a primeira. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo será com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Amém. Há alguns anos atrás, quando a internet não era tão viva, onde nós focávamos nosso entretenimento na televisão, tinha uma programação final do ano que eu não podia perder. Retrospectiva. Vocês já viram essa palavra, Ana? Quando é que vai passar a retrospectiva do ano de 1952? O irmão Manel estava lá. Mas a gente ficava na espera. E a gente começava, tá lá, em janeiro, aquela voz bem grande da vez do Cid Moreira. Em janeiro aconteceu isso, a enchente num tal lugar, alagou a cidade e tal. Olha, não lembrava mais disso, né? Mas em janeiro também casou o ator fulano e tal com a atriz fulano e tal. Isso eu não queria saber, não. Interessante que a gente ficava mais focado nas tragédias. É incrível como o nosso coração gosta de desgraça, né? Mas era isso mesmo. Eu nem lembrei que tinha caído aquele avião com tantas pessoas. E a gente começava a recordar do que tinha acontecido de alguma coisa durante o ano. Incrível. Incrível. Se os irmãos fossem fazer uma retrospectiva de sua vida agora, que livro sairia? Desde janeiro, vou colocar a sua vida toda não, desde janeiro até agora, que história teria? Emprego novo, perdeu o emprego, saúde melhorou, saúde piorou. Tiago ia começar de trás para frente, casei, aí eu ia voltando, né? Mas o que estaria na nossa história? Vocês contariam as mazelas de vocês nesse livro? Ou nós só contaríamos só as coisas boas, ou aquilo que faria os outros ter pena de nós? O que nós contaríamos no livro da nossa história? Da nossa retrospectiva? Você ia contar realmente a real história sua nesse livro e os outros pudessem ver? Não, pastor, a gente ia enfeitar um pouquinho. Agora eu queria trazer, se Deus, estou colocando um se, mas não coloque esse se como dúvida não, como certeza. Se Deus pegar o livro dele agora, onde está a sua história, e lesse para você o que foi você durante esse ano, como seria a retrospectiva da sua vida na ótica do Senhor, que vê todas as coisas? Como seria que o Senhor olharia para mim? Talvez os irmãos olhem para o pastor e digam assim: pastor é gente boa, pastor é legal, pastor fez meu casamento,
pastor não sei o que lá, pastor... Mas se Deus viesse com a minha história, para mim, nesta noite, será que Ele seria tão legalzinho comigo como vocês são? Será que a história lá no livro dele estaria tão enfeitada como se fosse eu escrevendo? Sabe aquelas lutas, aqueles problemas, aquelas dificuldades que nós passamos e que eu me faço de vítima? Se fosse Deus escrevendo, o que é que Ele diria? Somos vítimas mesmo? Ou seria dizer, a culpa é sua? Como o Senhor nos olha? O Senhor vê. Pastor, você está acabando com a gente nessa noite, nesse último domingo? Você quer destruir nós diante de Deus? O que a gente quer, olhando para esse texto, conversar com os irmãos, é que nós colocamos todas as nossas fichas, todas as nossa força, todo o nosso entusiasmo em coisas que em breve vai passar. Em breve isso aqui vai findar. Quando eu vejo os hinos antigos, dá vontade de eu pedir para o grupo de louvor cantar só louvor de 60 até 80. Né? Um dia tudo aqui irá passar, né? A gente não, né? Hoje está muito romantizado, né? Mas são bonitos, não estou criticando as de hoje. Mas, irmãos, pensemos nisso, no tom de introdução do nosso texto. Como Deus vê você nesta noite? Como está a sua história diante de Deus agora? João, preso numa ilha. E o texto vai nos dizer de Apocalipse que ele está preso por causa do Evangelho. Está lá trancado numa ilha, onde Roma colocava seus prisioneiros. Barulho do mar. Por isso que talvez João use até um texto aqui, o mar já não existe, porque o mar era as grades da sua prisão. João está reclamando das águas. João está reclamando daquilo que o mar significava para Israel. Tem gente aqui, esse pastor lá no céu não vai ter praia. Vai, esse prazer para nós tomar banho. E o mar não vai existir. Se não tiver o mar, a Bíblia vai ter rio. Rio o tamanho do mar. Mas não é esse o assunto que eu quero trazer para os irmãos. João visualiza novo céu e nova terra. Nós falamos um pouco disso domingo. Interessante que, lembra lá em Gênesis 1, o Senhor diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Lá o Senhor faz no meio dessa terra, o Senhor faz um jardim perfeito. Coloca lá dentro desse jardim um casal perfeito. Os irmãos lembram o que acontecia todos os dias, na virada de cada dia? Deus vinha conversar com esses casal. Não estamos anulando aqui a onipresença de Deus. Não é que Deus, nos outros momentos, Deus não estava vendo ou presente em Adão e Eva. Mas parece que esse nível de Deus é uma coisa muito mais, talvez, quase física, vamos dizer assim, do Senhor vindo tomar um chá, tomar um café com o casal no paraíso. O café e o chá é uma coisa assim que nós estamos para nós entendermos que era uma visita cordial. E nem ter chá, nem café. Mas eu quero dizer para os irmãos é que o Senhor vinha conversar com aquele casal. Mas vocês recordam que depois que Adão pecou, o Senhor os expulsou do paraíso, mas toda a história de aliança do Senhor com o seu povo é uma tentativa, estou dizendo tentativa processual e progressiva de Deus restaurar esse relacionamento que ele perdeu com Adão e Eva. Adão e Eva se esconde, o Senhor chama eles. Adão e Eva colocam uma roupinha de folha, Deus coloca outra roupa. O homem sempre se escondendo, Deus sempre chamando. O homem sempre escondendo, Deus sempre chamando para um relacionamento. A questão é que lá no Éden, o Senhor colocou uma cláusula lá na aliança, no pacto das obras, que é, você pode fazer tudo, perfeito, só não pode fazer uma coisa, comer dessa árvorezinha aqui. Está proibido isso aqui. Está proibido.
E ele comeu, e pecou, e caiu. Mas toda a história agora é Deus tentando voltar àquele relacionamento, ou melhorar o relacionamento que tinha com Adão e Eva. E aí ele formula uma lei, lá naquele deserto de Moisés, no meio da poeira, o Senhor manda eles fazerem um tabernáculo, e aquele tabernáculo era um modo de Deus querer que o povo estivesse pertinho dele. Era um lugarzinho apropriado, onde o Senhor podia habitar com o seu povo. Mas o que era um tabernáculozinho daquele? Uma minúscula. Não suportaria a presença de Deus. Não é verdade? Era só um lugar onde Deus queria que o povo viesse. Depois Davi queria fazer, agora vamos tirar esse tabernáculo, vamos fazer um templo maior. Quem sabe o Senhor possa se chegar melhor, um templo maior. O Senhor disse para Davi, não, no templo você não vai fazer, mas o teu filho vai fazer. Salomão faz um templo gigantesco, bonito, mas ainda parecia uma kitnetzinha, pequenininha. Deus não cabia no lugar daquele ali, não. Deus não cabia. É grande demais. Deus é grande demais. Mas não era o Senhor que mandava fazer? Eu queria chegar aqui nós, resumindo um pouquinho essa história. Às vezes a gente olha aqui e diz assim, pastor, que templo grande. Vocês acham que Deus cabe aqui nessa salinha minúscula? Mas a gente chama isso aqui de casa de Deus, não é verdade? Porque foi um lugarzinho, uma salinha, que Deus resolveu fazer para nós. Para que nós pudéssemos vir aqui e vislumbrar um pouquinho de sua glória, sua grandeza, sua beleza. Ah, mas se ele chegar aqui no meio agora, nós cai para trás todo mundo. Ele é grande demais. Mas por que ele não pode, de uma forma perfeita, habitar entre nós? Por causa de uma praga que ainda tem em nós. Palavra em rede 6, palavra 6 letras, que se chama o quê? Pecado. Se Deus chegar agora em nós, por isso que Ele vem para nós devagarinho, Ele vem de nós em forma de promessa, em forma de aliança, depois Ele vai diminuindo, fica bem pequenininho, aí nasce de uma virgem para habitar entre nós como homem, porque se Ele viesse só como Deus, nós morreríamos. Então, como homem, Ele habita entre nós. Mas esse homem, Deus, consegue lá na cruz trazer um resgate tão grande, que Deus ainda fica bem pequenininho, e consegue morar dentro do nosso coração. Não é isso que o Espírito Santo habita dentro de nós? Habita lá dentro do nosso coração? Mas essa não é a morada que Deus quer para nós, perfeitamente. Não é assim. Não é o plano perfeito dele ainda. Não é o plano eterno. Sabe por quê? Porque acontece um negócio meio desastroso ainda assim, meio fora daquilo que Deus preparou eternamente. Deus criou céu e terra. João vê aqui novo céu e nova terra. Veja o que o pecado traz uma irregularidade nisso. Se nós morrermos agora como servos de Deus, nós vamos para onde? Para o céu. Verdade? Nós vamos para o céu. Só que o céu não é nossa morada eterna. Nós fomos criados para morar onde? Na terra. Na terra. Nossa morada é a terra. Então, a alma vai para o céu. E para onde é que vai o nosso corpo? Fica na terra. No dia em que Jesus voltar, vai haver essa reunião. Aí nós poderemos, novamente, no encontro do corpo com a alma, sermos nós mesmos de novo, restaurados, transformados, e habitaremos na terra para todos sempre, agora com uma nova vida, vivendo no novo céu, numa nova terra, numa nova Jerusalém que vai descer. E eu queria ainda, olha o que é que diz o versículo 3 desse texto. Esse texto dava para nós falar bem mais, mas não é o nosso foco hoje. Versículo 3, 21 diz: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O
que é agora o tabernáculo de Deus com os homens? Não é mais um jardim. Parece que o tabernáculo agora ficou nos moldes de Deus. É do tamanho de quê? Do novo céu, da nova terra. Todo o espaço novo agora será o tabernáculo, será a igreja. Qualquer lugar agora é um lugar onde o povo de Deus vai estar, e somente o povo de Deus. E qualquer lugar agora dessa nova terra será o lugar onde Deus vem. O que é que o Senhor diz? Eles serão o meu povo e eu habitarei com eles. Fique imaginando agora, o Senhor não vai vir só tomar um café na virada da noite, ou na virada do dia, mas o Senhor vai estar com o seu povo eternamente. Não vai mais ter pecado. E aí é onde eu queria chegar no nosso versículo 4. O Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. Lembra que eu falei que o Senhor vai confrontar o nosso pecado? Imagina o Senhor pegando hoje a nossa história e lendo para mim assim: Manuelzico, foi desse jeito mesmo que você viveu? Foi desse jeito mesmo que você viveu? Tem um louvor que eu até pedi um dia desse para o Vitor aprender a tocar, não sei se ele aprendeu. Aprendeu, Vitor? Olha só, eu não estava sabendo, mais ou menos, né? Mas o louvor fala, né, de Stênio Márcio, um louvor que eu acho muito bonito, é uma poesia esplêndida, né? E imagine Deus confrontando minha história, olhando para mim, Manuelzico, assim, 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 assim. E eu fico imaginando, eu olhando, ele lendo minha história, Cordeiro de Deus, e ao mesmo tempo eu olhando assim, vendo as mãos dele furadas. Que a gente pensa que os irmãos creem que vão ver as marcas furadas das mãos de Jesus lá no céu, ou na nova terra. Tem gente que acha que não. Como é que nós não vamos ver? E quando você olhar para as marcas de Jesus, você vai lembrar de quê? Por isso que, irmãos, não pense em amnésia, não. Pense não. Deus vai confrontar seus pecados. Pastor, mas Jeremias diz que o Senhor esqueceu de tudo, sim. Mas o esquecer de Deus é que Ele não vai nos acusar. Ele acusa quem? Jesus. Mas Deus é onisciente, gente. Como é que Deus pode esquecer assim, não saber o que eu fiz? Eternamente o Senhor vai saber quem é Manuelzico. E eternamente eu vou saber que eu vou estar no céu por causa de Jesus. Todo dia, quando eu passar lá na Nova Jerusalém, pelo menos uma vez por mês, uma vez por ano, não sei. Não me perco, depois duas vezes conversa. Mas eu vou ver as marcas de Jesus e vou saber que aquilo ali foi por mim. Agora imagine, se ele passar por mim, mostrando minha historiazinha. Pastor, mas isso aí vai me trazer o quê? Um pavor, uma tristeza. Os irmãos lembram que o Senhor falou, Paulo falou, que a tristeza, segundo Deus, produz em nós arrependimento. Às vezes a gente acha que o João inventou um monte de coisa lá do Apocalipse, mas João só falou aquilo que estava na palavra. Então nós vamos ser confrontados por Deus. Mas em qualquer momento que eu pensar em chorar, o que é que o Senhor vai fazer? Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Mas eu queria ir para o outro ponto nosso. Que domingo nós já falamos sobre essas lágrimas derramadas e enxugadas. Lá na nova terra. Mas ele diz o seguinte no versículo 4. Vamos para ele? Lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Mas, primeira coisa, eu queria falar sobre a morte aqui, o luto, o pranto e a dor. Essas 4 coisas dentro desse texto. De forma bem resumida. Mas o texto vai dizer, vai enxugar dos olhos a lágrima. Aonde? Lá no novo céu e na nova terra. Então não pense que lá você não vai ter emoções. Não tire o que você é hoje. Pastor, eu vou chorar, eu vou sorrir. Vamos dar gargalhadas, vamos brincar, vamos viver uma vida eterna. Nós não vamos ficar lá de forma só para bater asinha e cantando glória, glória, aleluia, eternamente. Não é assim que o Senhor visualiza o céu para nós. Mas o Senhor diz o que não vai ter. E eu queria que nós lêssemos juntos o que não vai ter lá no céu.
para que nós possamos vislumbrar o que pode ter. Versículo 4, vamos ler meus juntos, todos. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Agora o versículo 8, coloque aí o versículo 8. Olha o que é que não vai ter também no céu. Vamos ler juntos o versículo 8? Todos. Quando, porém, aos covardes, aos infernos, aos abominados, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos mortos e a todos os mentirosos, a parte inicial será do mar e a saber. Às vezes a gente esquece desse pedacinho aqui, não esquece? Se esse pessoal aqui vai estar no lago de fogo, é porque também não vai ter gente desse naipe aonde? Lá no céu. Eita, pastor, eu minto. Eu minto. Um dia, um colega veio mostrar para mim um texto lá de Paulo, falando de que, ele disse assim, pastor, me diga uma coisa aqui, a Bíblia diz, os beberrões não herdarão o reino do céu. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que o bebedor de cachaça não vai para o céu, mas é isso que ele está dizendo. Mas, pastor, e o beber socialmente? Aí eu já não vi na Bíblia essa palavra, não. Beber socialmente? Não existe isso, não. Né? Aí tem gente que diz assim, Jesus bebia, então eu posso beber? Aí, meu irmão, você bebe o tanto que você quiser, quando chegar lá no céu, se você for, se entenda com ele. Comigo, não. Não tem nada a ver com essa sua história aí, não. Eu não vou arriscar. Como Hebreus diz o seguinte, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não é verdade? Então eu vou dar colher de chá para esse negócio. Eu vou procurar estar mais perto do Senhor possível. Pastor, a Bíblia não fala de maconha, pode usar? Pode usar se você quiser. Como é que você diz isso, pastor? Não, estou mandando você fazer, não. Faça. Chega lá, você se entende. Lembra da historiazinha do confronto com Deus? O problema é que nessa história de confronto, você não lembra que nós falamos um dia desse na quarta-feira? Que, falando do livro da nossa história, do redenção. Só que, antes do Senhor pegar o livro da vida com a nossa história, João viu o quê? João viu outros livros com a história dos ímpios. O Senhor vai estar também com outro livro lá abominável. Eu até digo que vai ter um livro que vai lá, está todo sujo de sangue. E o outro livro todo sujo de justiça. Então, não brinquemos não, irmão. Brinquemos não. Não é que nós podemos ir para o céu por causa de nós. Mas se tem alguma coisa que Deus abomina, por exemplo, Deus abomina aqui, está dizendo que lá no céu não vai ter covarde. Eu fico imaginando o que é um covarde. Eu queria tirar esse texto para nós lermos também nas quarta-feiras e falar um pouco cada um desses, e não esmiuçar ele hoje, mas vou lá para o nosso texto normal. Mas eu queria dizer para os irmãos, não brinque com aquilo que Deus tem feito por você, preparado por você não, irmão. Qualquer coisa, mentira, incredulidade, impureza, né? Feitiçaria, idolatria, isso aí não cabe na nossa parte, não. Cabe não. Mas isso aí nós vamos dar uma outra horinha no nosso livro de Apocalipse, às quartas-feiras, para a conclusão. Mas o texto diz que não haverá morte. Isso é um inimigo poderoso das nossas almas. Se eu perguntar para os irmãos aqui, quem aqui tem medo de morrer? É bem capaz de ser céu? Não tenho não, pastor. Não tem. Ora, não tem. Morremos de medo. Morremos de medo. Vamos usar assim uma palavra assim em português. Morremos de medo de morrer. Pastor, mas eu não tenho medo não, porque eu vou para o céu. Aí já é a esperança de Cristo em nós. Não é que nós não temos, não é verdade? Mas a esperança de Cristo, de que temos um reino para nós, de que temos um novo céu e a nova terra, anula em nós esse medo espiritual. Mas humanamente nós temos medo. Por isso nós vamos para os médicos.
Né? Por isso nós vamos para os médicos, por isso nós vamos consultar para saber como é que está a saúde. Por isso quando a gente faz o exame que o médico mostra lá um negócio meio ruim, a gente, vou morrer. E a gente, mas está tudo bem. Não é assim que a gente diz. Você vai na farmácia, compra o remédio, toma o remédio, fica bom, fica doente, fica bom. Nós temos medo de morrer, porque a morte é um salário desagradável que Deus deu para nós por causa daquilo que nós fazemos, por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado. Então, não precisa você ter receio de dizer, não, para mim morrer e viver é tudo beleza. Não é. Não é. É desagradável. Mas sabe o que é que o texto diz aqui? Lá não haverá mais morte. Queria até fazer uma diferença aqui, porque lá o Senhor vai enxugar as lágrimas. Se Ele vai enxugar as lágrimas lá, é porque nós vamos ter algum tipo de lágrima. Mas lá não vai haver morte. Não precisamos ter mais esse medo. Não precisamos ir para médicos preocupados se vão voltar doente ou não. Como é que está a minha saúde ou não? Como é que eu vou ser? Como é que eu estou fisicamente? Como é que está meu estado, minha pressão? Se eu tenho algum tipo de enfermidade, lá não vai ter mais isso. Não vai haver mais morte. Por isso que é esse lugar que nós devemos almejar e louvar a Jesus por ele. Tudo o que passamos aqui, um dia vai acabar. Durante este ano, muitos de vocês, alguns de vocês, que da igreja, nós tivemos que lidar com notícias às vezes tristes, desagradáveis. Uma das coisas que não tem nem precisa nem dizer, pior que eu acho no meu ministério, chama-se culto fúnebre. Não sei nem como é que chama ainda culto fúnebre. É horrível. É horrível. Lembro, uma das coisas mais tristes foi eu realizar o culto fúnebre de minha sogra. Misericórdia. Mas lá não vai haver mais isso. A morte já não vai mais existir. Não vai haver. Nós vamos ver com o Senhor eternamente. Eternamente. Nós precisamos ter mais receio disso. Vocês viram nos noticiários esses dias? Eu estava saindo agora de casa e Paulinha estava me dizendo de um avião que caiu lá na Coreia. Hoje, foi? Morreram não sei quantas pessoas, mais de 100, 180 pessoas. Dia desse caiu uma ponte aqui, perto do Maranhão, no extremo Maranhão, Tocantins. Tem pessoas que foram nem encontradas ainda. Caiu um avião lá no sul. Acidente com ônibus lá na estrada, em Minas, né? E a gente só vai vendo essas coisas. Mas lá no céu, na nova terra, não vai haver mais isso. Não vai. Essa é a promessa de Deus para nós. Porque lá, Ele vai morar com a gente. Ele é a vida. Nós vamos estudar lá na frente esse assunto, que diz lá tem uma árvore que as suas folhas vão servir de cura para as pessoas. Nós vamos estar bem direitinho. É interessante, tem uma árvore lá que as folhas dela servem de cura. Como é que vai funcionar essa coisa? Como nós falamos domingo passado, que no rio da vida, lá olhando, João viu ele no rio da vida, na fonte da vida. Aí lá o Senhor enxugou as suas lágrimas, mas no lugar mais bonito daquele, as lágrimas do Senhor enxugando. Tem coisas que nós precisamos compreender melhor desse lugar celestial. E sabe por que a gente não faz muito? Porque nós perdemos tempo demais com essa terra chata que vivemos. Damos tudo por ela. Fazemos de tudo por ela.
Eu já vi gente desesperada, dizendo assim: eu daria tudo para ter minha mãe de volta, eu daria tudo para ter meu pai. Essa não é a pergunta certa. Essa não é a direção certa. A direção é: existe um novo céu, vai existir, o Senhor vai formar um novo céu e uma nova terra. Se meu pai e minha mãe forem do Senhor, estarei lá com eles daqui uns dias, e tudo ficará bem. Outra palavra aqui que o Senhor disse é que não vai haver mais luto. Mais luto. Sabe, a gente vai... Hoje é porque virou, não tem mais. Há um tempo atrás, os mais antigos, se você visse alguém com a blusa preta, quer que já perguntar, irmão Manel? Quem morreu da sua família, não foi? Todo mundo tinha um pavor de preto. Hoje nós usamos preto para ficar mais magro, né? Mas era um luto. Não vai ter mais luto. Sabe, irmãos, eu chegar lá na casa de vocês, na mansão de vocês, abrir a porta de diamante, chegar lá e não precisar eu perguntar assim: está tudo bem, todo mundo com saúde? Vocês, às vezes, lembra aquela perguntinha que eu faço para vocês lá nas mensagens? Está tudo em paz? Quem aqui já recebeu essas perguntinhas? Já receberam? Vocês estão com saúde? Eu não vou mais fazer. Eu vou chegar lá na casa do irmão Alexandre e vou dizer: irmão, eu estou aqui na mesa, cadê o café? Porque eu sei que vai estar tudo em paz, vai estar tudo bem, porque não vai haver mais luto. Não vai haver mais problema com esse tipo de sentimento. Vai ser um relacionamento eterno, perfeito. Perfeito. Mas não vai precisar mais reclamar com a Irmã Maria se a internet caiu ou não. Vai a internet, sei quantos gigas. Perfeito. Instantânea. Tudo perfeito. Tudo paz. Saúde perfeita, não vai haver mais luto, não vai haver possibilidade da gente ficar triste em relação à morte. Sejamos honestos, irmãos. A morte não traz tristeza para a gente. Se vocês vierem me disser que perde um parente, ou um parente fica doente, vocês ficam alegres, vocês dizem: você não tem sentimento. Que traz tristeza para nós. Por isso que o Senhor disse: lá, vocês não vão mais passar por isso. Não vão, não vai. Não é que Deus vai enxugar a nossa tristeza. Não é isso não. Isso aí não. Não vai haver morte, não vai haver luto, não vai haver pranto. Gente, você já for a algum lugar onde alguém perdeu um parente, você chega a ver a família desesperada? Não é coisa triste. Não é coisa que parte o coração da gente. Ver um pai lamentando a morte de um filho, de uma filha, os filhos lamentando a morte dos pais, irmãos de irmãos. Tem gente que chora, grita. Tem gente que está lá na frente, perto do caixão: eu quero ir também. Vocês já viram cenas assim? Tem pranto. Mas a palavra de Deus diz que isso não vai mais existir lá na nova terra. Pastor, mas por que só lá? Sabe o que é que eu queria fazer um resumozinho dessas três coisas para nós? Enquanto estamos aqui ainda neste mundo, nós vamos ter que chorar algumas lágrimas, onde o Senhor não vai enxugá-las por completo. Nós vamos ter que nós mesmos enxugá-las. Não é assim? Pastor, a gente diz assim: irmão, Deus conforte, Deus cuide da sua vida, mas... Por isso que eu digo, uma das coisas, pior é culto fundo, porque a gente vai trazer um conforto para a família que não tem palavra que traga conforto. Não tem. Meu irmão, Deus te console, Deus te ajude, mas naquele momento, irmãos, lá no meu coração a gente diz e ora que o Senhor ajude, o Senhor console. Mas eu quero dizer mais uma vez, repetir a verdade para vocês.
De fato, o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas lá no novo céu e na nova terra. Quando estivermos aqui, nós vamos ter algumas lutas desagradáveis. Vamos ver partindo algumas pessoas que a gente ama. Vamos viver algum luto. Vamos ter pranto. E não entre naquela onda dos crentes que diz assim: pastor, crente não chora. Crente não... Crente é o bicho mais chorão. Né? Jesus chorou quando perdeu seu amigo Lázaro, não foi? E viu as pessoas com o coração endurecidos. Sentimento. E muitas dessas lutas, dessas aflições, nós vamos ter que buscar em Deus forças para ir vencendo, para ir superando, na esperança de que um dia isso não vai mais ter. Por isso que essa nossa terra é do jeito que é. Aqui não é o nosso lugar, irmãos. Nós temos coisa bem melhor para nós. Bem melhor. Por isso, sejamos sinceros. Não era melhor Jesus voltar agora? Era. Não era melhor Ele enxugar nossas lágrimas por completo agora? Não era melhor nós nos depararmos diante dele agora, Ele ler toda a nossa ficha para nós, dizendo quanto ruim eu fui, dizendo quanto miserável pecador eu fui, mas mostrar as mãos dele para mim e dizer: você sabe o que é isso, Manuelzito? Você lembra disso? Eu lembro. Aqui está a sua absolvição para todo sempre. Era melhor confrontar esse dia. Eu vi vindo bendito para o meu reino eterno preparado antes da fundação do mundo. Era melhor eu ouvir isso hoje do que ainda ter que lidar com esse mundo. Eu lá sei o que é que vem em 2025. Eu lá sei. Nós vamos ter nossa festa aqui, se Deus não voltar daqui até terça. Churrasco, comida, festa. Vamos comemorar, festejar, trocar o vermelho pelo branco, né, da roupa, que é o que muita gente faz. Eu troco o azul pelo verde. É assim, as minhas cores é mais esquisito. Mas nós vamos lá e vamos criar. Eu não estou dizendo que seja errado essas coisas, mas eu estou dizendo biblicamente que a nova terra é bem melhor. Nós devemos pensar mais nela. Sabe, os nossos amigos, nossos parentes, eles precisam ouvir que tem um lugar melhor do que esse, preparado. Não haverá mais morte, não haverá luto, não haverá pranto. Só alegria. Só alegria. Lembra do famoso texto de Isaías? Eu gosto de Isaías, irmãos, leiam Isaías na perspectiva escatológica, vocês vão se admirar. Aquele texto que diz que ele lançou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Isaías não diz? Quando é que isso vai acontecer, irmãos? Quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. Nós já somos salvos, somos transformados, mas ainda temos algumas enfermidades em nossa Silvelândia. Temos algumas dores ainda? Temos. Mesmo salvos em Jesus, temos luta. Então, o que é que Isaías está dizendo? Isaías está dizendo que um dia nós não teremos mais esse tipo de luta, de pranto, de dor. Mas quando isso vai acontecer? No novo céu e na nova terra. Aqui o Senhor vai mostrando relanços de sua bondade. Mas lá nós veremos perfeito. Por último, o Senhor diz: não haverá luto, pranto e nem dor. E nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa questão da dor é que é mais interessante. Nós não sentiremos dor por causa da morte. E não é verdade que a dor é um empecilho gigantesco para a nossa vida hoje? Quem aqui já deixou de vir um culto porque sente algumas dores? Sente? Por causa de doenças,
Por causa de tantas coisas sentimos dores. Mas não é isso que eu quero frisar, mas não poderia deixar de falar isso para os irmãos enquanto falo de dor. Mas nem todo tipo de dor talvez esteja associado ao pecado. E tem um dos textos que às vezes me intriga assim, me intriga não, que eu penso nele. É quando o Senhor deu a punição para Eva. Lá em Gênesis, o Senhor diz para Eva, a punição da Eva uma delas foi que multiplicaria as dores do parto dela. Eu não sei, precisa ninguém nem dizer, mas talvez algumas irmãs aqui já tiveram um filho por parto natural. Já conversei com algumas mães que passaram por situações assim, disse que é horrível. É uma dor, diz que aqueles homens que não vão para o céu vão até experimentar do que é uma dor dessa. Tem mulher que nem quer ter mais filho porque a dor é horrível. Hoje se dá muito jeitinho para não ter mais essa dor, faz-se a cirurgia marcada, mas o pós-operatório é pior do que a dor, porque a dor natural sente, mas depois ela esquece, não é isso que a Bíblia diz? Mas o que eu queria dizer, irmãos, é que o Senhor disse para Eva que ela teria filho e ia multiplicar a dor do seu parto. Como é que se multiplica uma coisa que não tem? Só se multiplica o quê? O que tem, não é verdade? Não quero colocar muita coisa na cabeça de vocês, mas só quero dizer o seguinte, e depois vamos trazer para nós hoje, é que o problema, o castigo de Eva foi que o Senhor multiplicou alguma coisa que ela já teria. Agora, por quê? Não é questão da dor o problema, mas a dor no parto normal, o que é que significa a dor? Não é o sinal de que o filho vai nascer, não é assim? Então, qual seria o sinal de que o filho de Eva iria nascer? Ela ia sentir a dor, vai nascer. Ixi, pastor, não é... Aí sabe o que o Senhor tornou? Tá bom, uma coisinha que seria bem pouquinho, só um sinal, agora vai ser uma coisa que tu vai estar em desespero. Não foi isso que o Senhor fez? Até hoje, o que é que leva uma mulher, está lá em casa, está nos dias de nascer o filho, o que é que a mulher fica em casa esperando? A dor, não é assim? Não é a multiplicação. O que é que ela espera? Que venha a dor bem pouquinho, né? Que não seja... Esse é o sinal de Deus para Eva. Agora o problema foi, o agravante foi a multiplicação, o problema, o aumento da dor. Imagine nós lá no céu e na nova terra. Tiago vai andando bem tranquilo, de repente Tiago taca o dedo numa coluna de ouro da casa dele. O dedão fica lá. Ah, mas ainda bem que eu não sinto dor. É bem possível. Foi descuidado. Deu um grito. Vai lá para a plantazinha da árvore da cura e o Senhor cura. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso nas quartas-feiras, quando nós formos estudar Apocalipse 21 e 22, bem direitinho. Porque não é esse o meu foco nesta noite. O meu foco para os irmãos nesta noite tem um lugar preparado para nós, onde nós deveríamos dar mais atenção para ele. Em vez de nós focarmos todas as nossas energias e nossas forças nesse mundo corrompido e que vai ser destruído para ser restaurado, nós deveríamos focar nossas energias mais na evangelização, no servir ao Senhor, no abandonar o pecado. Não se engane, com Deus não se brinca. Deus não se brinca. Não pense que você é membro da igreja presbiteriana, vem para a igreja, você já está no céu. Seu coração tem que repudiar o pecado e testificar com o Senhor de que você é filho de Deus. E eu queria terminar essa minha conversa. Hoje eu queria fazer uma conversão mesmo com vocês. Mas eu queria, sabe, para nós trazer o que nós somos diante de Deus.
A gente diz assim, aqui é a casa de Deus. Lembra que eu falei no começo? Deus mora aqui. Que alegria eu estar aqui. Não me leve a mal, mas eu vou... Responda para mim também não. Você está realmente alegre de estar aqui? Ou você veio aqui com uma preguiça miserável para a igreja hoje? Se arrastando. Se fosse depender de você, você nem queria estar aqui, talvez. Aí hoje é domingo, meu Deus. Às vezes nem se preocupa com o horário de chegar na igreja. Imagina a minha alegria realmente de vir à igreja, vir à casa do Senhor, onde o culto começa às 7 horas e eu chego às 7h30. Eu estou alegre demais para vir para a igreja, então. Se você chegasse aqui 5 da tarde, eu ia dizer, esses irmãos estão animados mesmo. Eu estou lá, vendo o relógio passar, assistindo o Botafogo perder para o Pachuca, relógio passando, não tomo banho, não me arrumo. O irmão desleal, desanimado com o time dele. Ele disse que o time estava cansado. Cansado mesmo. Tá. Aí eu fico lá assistindo televisão, olhando, 6h30, 6h50, hora de tomar banho. Não dá mais tempo de tomar banho não, irmão, vem sujo mesmo. Dá tempo de se arrumar, vem com a roupa que tá. Toma banho 5 da tarde, venha para a igreja. Aí eu expresso a alegria. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós somos assim, irmãos. Na verdade, se a gente for realmente refletir, eu não estou aqui com aquelas 1000 maravilhas de vontade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Uma partida de futebol tem 2 horas. Se nós fizermos um culto aqui de 2 horas, tem gente que se levanta e vai embora. Vou mais para aquela igreja, o pregador fala demais, é muito tempo. Imagine a eternidade no novo céu e na nova terra. Eu não estou dizendo que a gente tem que demorar demais mesmo, não. Mas eu estou dizendo, o que eu queria dizer com tudo isso? Que aqui é a casa de Deus. E sabe o que acontece? Às vezes eu não tenho um pingo de vontade de vir. Venho desanimado. Pastor, mas por que eu venho? Porque o Deus que quer conversar comigo, Ele me atrai a Ele. Vocês já pensaram nesse milagre? Não é eu que estou morrendo de vontade de estar aqui conversando com Deus. Não, você também está com sono dormindo. Mas é Deus que tira nós do nosso domingo à noite, onde nós estamos aqui querendo fazer um monte de coisa. É bem possível, se eu for conversar com o Diego, dizer que já está com vontade de comer, alimentar, né, Diego? E olha que já faz uns 5 meses que eu não o vejo. Né? Mas nós somos assim, irmãos. Pastor, então o que é? Queria que os irmãos imaginassem e pensassem que essa reunião aqui não é meio mundo de gente que vem não. Talvez até uns irmãos mais animados que outros, gostam de servir, e a gente é assim mesmo. Mas, na verdade, o que acontece aqui nesse momento, Deus nos arranca de casa, com preguiça, com desânimo, atrasado ou chegando cedo. Deus nos arranca e traz para aquele lugar que a gente chama de casa de Deus, para Ele tabernacular conosco. Para dizer, eu não tem como, Diego, eu sei que você está com preguiça, mas eu quero ter um momento com você nesta noite. Aí o Senhor arranca você lá da sua casa, Diego, e traz. Mesmo que nós estejamos aqui nesta noite desanimado, mas sabe o que é que eu visualizo? Deus, do trono de glória, sente prazer em nós estarmos aqui. E eu tenho receio de que quando a gente lê o Salmo 1, nós ainda cometa erro com Deus. Meu prazer está na lei do Senhor. O Senhor diz, está nada. Eu é que tenho prazer em vocês. Veja se não é, irmãos. Tem como não amar um Senhor desses? O Deus que mesmo nós não querendo estar com Ele, Ele nos chama para estar conosco. Não é nós que estamos aqui
morrendo de alegria de estar com Ele. Mas é Ele que olha para aqueles a quem Ele resgatou em Jesus e diz: eu neles tenho todo o meu prazer. E um dia Ele vai tirar toda essa preguiça de nós, todas essas incredulidades, todas essas coisas abomináveis, vai tirar tudo que não presta do nosso coração. Aí um lugarzinho desse não cabe. Aí Ele vai transformar essa terra em uma coisa bem nova, restaurada, e vai transformar toda a terra no tabernáculo dele. Vai colocar nós nesse tabernáculo e vai vir morar, vai vir habitar entre nós. E nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Mas até lá, que o Senhor nos segure fortemente. Como o irmão falou, você santifique sua vida. Mas lembra que ele falou? Que não é nem nós mesmos que faz isso, é o Senhor quem santifica nós, lá em Levítico. Derrame seu coração diante do Senhor. Por enquanto, se tivermos algumas lutas, algumas percas, algumas dores, enxuguemos nossas lágrimas, na esperança de que daqui uns dias o Senhor vai enxugar por completo. Baixe sua cabeça agora. Não pense tanto em você agora. Pense no Senhor. Imagine o Senhor com a sua história agora na sua frente. O que é que Ele diria para você? Você entraria no céu dele? Não espere o ano que vem para melhorar, não. É muito tempo ainda, o ano que vem tem 3 dias, 2 dias. Derrame seu coração diante de Deus. Enxugue algumas lágrimas que você pode enxugar agora. E pense que daqui a uns dias estaremos nesse novo céu, essa nova terra, habitando com o Senhor a todo sempre. Retire de sua vida tudo aquilo que pode ser um obstáculo, não para você ir para o céu, mas para a sua comunhão com esse Deus que quer morar com você e quer habitar com você todos os dias. E uma das coisas que traz separação é o pecado. O pecado nos traz separação entre nós e Deus. Eita, Vitor, será que você aprendeu mesmo a música, Vitor? Dá para arranhar? Vamos ver se dá. Se o Vitor não acertar direitinho, nós vamos perdoá-lo. Né, Vitor? É que é difícil. Será que o Pablo tem essa música lá? Hã? Estênios Maços, Sonho.